sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 14. Eu disse que eu tinha duas mensagens para passar para a igreja. A experiência que nós tivemos aqui, eu e o Espírito Santo, quando em jejum, por um período de tempo, me coloquei orando determinadas horas e procurei ser fiel a Deus naquelas horas que eu determinei, porque se a palavra de uma pessoa de autoridade tem que ser cumprida, imagina quando você fala para Deus que você vai fazer, Ele como autoridade máxima, e não podemos deixar de fazer e nem falar para Ele, agora não posso. Então, se nós tivermos entendimento sobre a autoridade, as autoridades que está acima, como governo, como presidente, se essas autoridades disser vai, tem que ir, fica, tem que ficar. Ainda mais quando você aprende que a gente estamos diante de um Deus tão forte, poderoso, e esse Deus está bem aqui em nosso meio. Ele falou comigo sobre os fracos na fé. Ele disse que existe pessoas que são fracas na fé. E como devemos ajudar uma pessoa fraca na fé? E qual é a nossa posição diante dos fracos na fé? Qual é a nossa posição quando estamos fracos na fé? E quando eu falo fraco na fé, não é a pessoa que está passando uma luta, uma provação, está sendo provado. Não. O fraco na fé parece que nunca se levanta, porque dentro dele há pedras. Ele consegue dar fruto, porque há pedras no coração do fraco da fé. Há espinhos no coração do fraco da fé. Ele tem muita dificuldade de criar raiz, enraizar. Esses são chamados fracos na fé. Então, como tratar de uma pessoa assim? É o que nós vamos aprender. E aqui o texto de Romanos, onde o apóstolo Paulo escreve, diz assim, Romanos 14, versículo 1: Ora, quanto aos que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvida. Então o apóstolo Paulo, usado por Deus, ele vai nos ensinar que por trás do enfraquecimento espiritual existe uma causa. Por trás de todo enfraquecimento, toda pessoa que está fraca, existe uma causa. Então o Espírito Santo, ele nos leva, nos dá uma luz no nosso entendimento. E essa luz no entendimento, nos olhos do entendimento, e hoje
eu recebi mais uma vez uma revelação sobre os olhos do entendimento. Mas não vou falar. Então, nós recebemos nos olhos do entendimento e compreendendo que se existe uma causa física que traz um corpo físico ficar doente, então o Espírito Santo me mostrou que existe uma causa espiritual que leva a pessoa a ficar fraca na fé. Por trás do enfraquecimento espiritual, foi Deus falando comigo em oração. Vocês lembram que o pastor falou aqui na igreja que eu estava de jejum e oração, e conforme eu ia orando pelas pessoas, ele ia conversando comigo. Se você ainda não tem essa experiência, você precisa mudar a sua maneira de falar com Deus. A sua maneira de falar com Deus precisa mudar. E foi isso que aconteceu comigo. O meu comportamento diante de Deus era antes do jejum. Depois do jejum, meu comportamento ficou diferente. Porque o jejum ele é algo espiritual, é algo soberano, é algo extraordinário, é um benefício para cada um de nós. É o jejum. A maneira certa e correta de fazer um jejum, você tem benefícios espirituais a seu favor, a seu alcance. E quanto mais eu jejuo e consagro minha vida, mais eu me aproximo da santidade. Eu me aproximo da comunhão e do entendimento de Deus. Então Deus, Ele me apontou a direção para te ensinar. Ele disse que existe uma causa do enfraquecimento. A pessoa não está fraca porque quer estar fraca. A pessoa não está sem força para orar porque quer ficar daquele jeito. Existe uma causa. E Deus falou claramente quando eu orava, disse: se você não tratar da causa, se você não tratar da raiz da causa, você vai ter dificuldade de levar o fraco na fé ficar forte. Você precisa passar para o fraco na fé que eu sou forte. Você precisa dizer para o fraco da fé: diz a ele que eu, o Senhor, sou forte. Mas para que você possa ensinar que eu sou Deus, sou forte, eu vou te mostrar as causas que acontecem. E essas causas podem ser individual de cada um do enfraquecimento, porque há várias causas espirituais que levam ao enfraquecimento. Então, como tratar e chegar até essas pessoas? Paulo está dizendo: receber, não contenda, não diga você está fraco porque você não quer nada. Você vai afundar mais ainda a pessoa. Você está fraco porque você não quer se esforçar, você vai afundar mais ainda a pessoa. Então Deus ele usa os homens para nos ensinar como lidar com situações daqueles que dentro do seu espírito eles querem a Deus, mas existem pedras e espinhos em seus corações. Existem dúvidas, incertezas sobre Deus e a respeito da fé. Então, aquele que está na fé, como lidar com o fraco na fé? Como tratar de uma pessoa doente? Enfermo é porque está doente. Sua vida espiritual está doente. Então diz o texto que temos que receber não em contendas sobre dúvidas. Existe uma causa que muitas vezes são desconhecida e despercebida. Eu vou repetir para você entender. Existem causas que são desconhecidas sua. Você lembra que Deus, Ele
falou para o profeta que foi consagrar a Davi. Ele foi para consagrar Davi, mas ele não sabia qual dos filhos de Jessé era para ser consagrado. E às vezes Deus te envia em uma missão, mesmo você sendo ungido, consagrado por Deus. Deus te envia para missões, Deus te envia para resgatar vida, sem falar para você a causa e sem te explicar por que você está sendo enviado. Mas naquele exato momento Deus, Ele vai abrir as janelas do entendimento, vai abrir e vai te dar um entendimento para você lidar com causas que estão impossíveis. E Deus disse: eu não olho como o ser humano está vendo, eu não olho porque os homens, Samuel, veem do jeito que você está vendo, mas eu vejo sempre o espírito do homem, porque eu trato do espírito do homem. Eu vim salvar o homem, não vim salvar o corpo do homem. O corpo do homem vai voltar para o pó, porque diz a profecia que assim será feito. A profecia está escrito que assim será feito, e não tem como mudar isso. O corpo voltará ao lugar onde saiu, mas eu vim tratar do espírito. Eu vim falar com o espírito, eu vim consolar o espírito, eu vim curar o espírito, eu vim tratar da alma, eu vim consolar o que está abatido no espírito, eu vim enxugar as lágrimas que saem no rosto, mas ela vem do espírito. O rosto expressa a lágrima, mas na verdade o exterior está expressando uma dor do interior. O exterior expressa uma dor, mas da alma do exterior. E Deus veio tratar disso. Então, como lidar com isso? Então, Deus me deu um exemplo. Assim que o corpo físico precisa de vitaminas e nutrientes, que através de cereais, legumes, frutas e peixes e aves, todos esses alimentos mantêm o corpo físico saudável. Mas com a falta de alimento, o corpo fica enfraquecido, debilitado. Então o corpo físico, Deus me deu o exemplo do corpo físico para me entender o doente na fé. Lembra? Deus falou comigo: eu preciso tratar da causa. Eu preciso tratar da causa. Então eu vou te mostrar algo material para você entender o que acontece dentro do ser humano. Porque se você aprender o que acontece dentro do ser humano, se eu te levar para dentro do espírito do homem, pela fé, você vai ter os seus olhos do entendimento aberto e você vai ver o que está acontecendo e vai ajudar ele. Então Deus falou comigo: o corpo precisa de vitaminas, os cereais, arroz, feijão, as aves, peixe, legumes, fruta. Para quê, pastor? Porque o corpo físico, ele é alimentado, o sangue é alimentado pelas vitaminas que há nos cereais, nas frutas, nos legumes, nos peixes, nas aves. Quando essas vitaminas elas estão no sangue do homem, todo o corpo do homem recebe saúde. Todo o corpo do homem recebe saúde física. Tem pessoas que gozam de uma saúde física, não é porque faz musculação ou joga futebol, porque se alimenta corretamente, não dispensa as frutas, não dispensa os legumes, não dispensa os cereais, o arroz, o feijão. Ali está a vitamina para o corpo do homem. A carne estaria a vitamina para o corpo do homem. E eu comecei a entender isso. Por que eu comecei a entender? Porque Deus me levou para a palavra. Deus me mostrou o que eu estou dizendo para você aqui agora, para que você esteja bem fisicamente saudável,
Ele nos enviou para a sua palavra. Eu quero te enviar lá em 1 Samuel capítulo 30. Ele nos envia para a sua palavra para você entender sobre o corpo, a vitamina, como que o corpo do homem precisa de vitamina. E se o homem não tiver, ele não tiver com as vitaminas, com os cereais, com as carnes que está ali, a vitamina para o corpo do homem, em dia o homem fica doente, debilitado. Aprendeu isso? Olha a causa de uma pessoa que está fraco no corpo, uma pessoa que está sem comer. Olha como essa pessoa ela vai perdendo a saúde. A pessoa que não se alimenta corretamente, ela perde a saúde. Aleluia. E a Bíblia nos fala sobre isso. A Bíblia fala justamente o que eu vou te ensinar aqui. O corpo fica enfraquecido e debilitado quando não tem a vitamina correta. 1 Samuel capítulo 30, o versículo 11 e 12. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figo seco e 2 cachos de passa, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então, esse homem, esse moço egípcio, ele foi achado no campo pelos soldados de Davi e trouxeram a Davi. E Davi sabia que havia uma causa daquele enfraquecimento. Se não tratar da causa, as nossas orações, ela será religiosa, sempre religiosa. Se nós não tratar da causa, nós vamos expor as nossas mãos. Senhor, abençoa em nome de Jesus. Tu sabes de todas as coisas, eu não sei de nada, eu quero abençoar. Se nós não tratarmos das causas, as nossas orações serão religiosas. Então esse moço há 3 dias e 3 noites não comia nada, porque estava doente, porque estava enfermo. E qual era a causa da enfermidade? Porque não se alimentava. Mas depois que lhe deram de comer a ele, depois que deram o alimento para o corpo físico, o espírito dele voltou novamente. Ele voltou novamente a ficar de pé, porque o que estava acontecendo era a falta de alimento. A falta de alimento. Por isso não podemos ajudar as pessoas sem saber a causa. Está vendo? Alguém te chama para você fazer uma oração numa casa, e você sabe que você é um servo de Deus, mas existe uma causa de cada situação. Cada situação existe uma causa. Então, como tratar disso? Como poderemos tratar dessas coisas? Alguém está em cama, doente, ou alguém que está dizendo, não consigo ir para a igreja, eu já tentei orar, não consigo orar, já tentei fazer jejum, não consigo fazer jejum, já tentei. O que você pode pensar que eu já tentei, mas eu não consigo? Como tratar um enfermo na fé? Somente pelo Espírito Santo. Somente guiado pelo Espírito Santo, Ele te
leva a dentro da causa da pessoa. Ele leva você para dentro da causa da pessoa. O apóstolo Paulo nos ensina algo profundo aqui. Ele fala assim, que ele se fez fraco. Abre lá em 1 Coríntios 9. Primeira Coríntios 9, 22. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para que todos os meios cheguem à salvação de alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então o apóstolo Paulo ele disse que se fez fraco. O que é isso, pastor? O que é isso? O apóstolo Paulo se assentava com os fracos. Ele não vinha com soberba no coração. Eu sou Paulo, eu tenho unção de Deus. Você está fraco porque você não vale nada. Você está fraco porque você não quer orar. É assim o nosso tratamento com as pessoas. Sabe por que a gente trata as pessoas assim? Porque não sabemos a causa. Quando nós não sabemos a causa e tratarmos essa causa pela raiz, vamos dizer palavras que não é do Espírito Santo. Vamos jogar a pessoa mais para baixo ainda, porque a pessoa ela está deprimida porque ela quer orar e não consegue. A pessoa está abatida porque ela quer se levantar e não consegue. A pessoa quer amar a Deus, mas não consegue amar a Deus porque dentro dela existe raiz de amargura, dentro dela existe tristeza profunda de causas de passado, dentro delas existem problemas interiores que ela não fala com ninguém, não expressa para ninguém, mas carrega o complexo do seu interior. E se isso não for revelado pelo Espírito Santo, se você não gastar tempo com os fracos, nós não teremos resultado que Deus quer que nós tenhamos. Se você não gastar tempo, o seu tempo, se você não doar o teu tempo, talvez passar o dia, talvez passar amanhã, talvez passar a tarde, e semana que vem voltar semana que vem, e você agir assim, se você não tiver com essa sensibilidade no teu espírito, você vai sempre julgar, você vai sempre apontar o defeito, você vai sempre dizer, aleluia, que você não quer nada. Se você quisesse isso, você mudaria. Se você quisesse mudar, por que você não muda? Porque você é um fraco, você é isso. Mas Deus está dizendo, eu me fiz fraco. Eu não sou fraco, Paulo está dizendo, eu não sou fraco, mas eu me fiz fraco. Eu me assentei com eles, doei o meu tempo, eu doei todo o meu tempo, para ver se algum chegasse ao conhecimento da salvação do Evangelho. Querido, que coisa profunda é isso. Como tratar do enfraquecimento das pessoas? Doando tempo, doando sua vida. E às vezes você vai ter que deixar de fazer coisas que você tanto quer. Sair, viajar, ir para o shopping, deixar de ir em festa, só para passar uma tarde com aquela pessoa. Só para passar uma tarde, sentar ali e você ouvir aquela pessoa dizendo, não consigo, eu não posso, não sou nada, não sou ninguém, eu já tentei ir para a igreja, eu já tentei buscar a Deus, e você, pelo Espírito, você entrar dentro dela e pelo Espírito você fortalecer a fé daquela pessoa, dizendo, mas eu sou com você, eu sou com você, você não vai desistir porque eu vou lutar pela sua vida. Você não vai desistir porque sua alma é importante para Deus, também é importante para mim. O apóstolo Paulo nos mostra esse segredo. Eu me fiz fraco, eu sentei com os fracos, eu participava das fraquezas dos fracos, para pregar o Evangelho, para ver se algum deles levantasse, alguns deles se restituísse pelo Espírito Santo.
Deus está aqui. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 1. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Isso quer dizer que Deus está mandando um recado para você aqui. Deus está mandando um recado para você aqui. Sabe qual é o recado que Deus está mandando para você? Para mim? Se aquela pessoa é fraca na fé, eu não desisto dela. Suporta aquilo que ela fala. Suporta aquilo que ele fala. Por quê? Porque ele está confuso. Ela está confusa. Aquela pessoa sofreu no passado. Ela não consegue entender que existe um Deus que pode mudar a situação dela. Foi muito combate, foi muita guerra, foi muitas trevas sobre ela, foi muito investimento de Satanás investido de dia e de noite para neutralizar aquele coração, para destruir aquele coração. Mas há uma luz dentro dela, há uma luz dentro dele, e essa luz se chama fé. Existe uma luz, ainda que pequenininha, mas essa luz se chama fé. E eu trabalho em cima daquilo que já está dentro dela. Eu ajo como o Senhor em cima daquilo que está dentro dele, ainda que seja pequeno como uma faísca de luz. Mas eu não desisto daquela pessoa, e você tem que suportar isso. Então você que é forte, começa a olhar diferente, porque existem causas. Existem causas que você não conhece, mas talvez é por causa da oração, do jejum, da consagração que te falta ainda. Se assentar no meio de pessoas para doar o seu tempo. Querido, doa o seu tempo. Faça como eu fiz hoje, doei meu tempo. Eu deixei de almoçar para ir fazer uma missão hoje. Eu doei meu tempo. Eu ajudei famílias que estavam precisando e muito. Talvez você não tenha noção de chegar dentro de uma casa e você vê aquela casa sendo cercada. E você olhar dentro daquela casa e você vê pessoas de Deus, pessoas chamadas por Deus, pessoas que Deus é com eles, mas estão passando momentos difíceis, atravessando luta, batalhas espirituais constantes. Então não temos noção, porque não tratamos da raiz dos problemas. Olhamos para a aparência e dizemos: não quer nada, deixa esse homem para lá, deixa essa mulher para lá, deixa esse jovem para lá, deixa esse adolescente para lá, não quer nada. Não. Você que está forte na fé deve suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a você mesmo. Não agrada a você mesmo. Não agrada aquilo que você pensa, aquilo que é a tua ideia, aquilo que eu acho. Não agrada a ti mesmo. Se Deus não desistiu de você, não vai desistir daquela pessoa. Então doa seu tempo. O Espírito Santo em nossas fraquezas. Por esta razão precisamos da orientação do Espírito Santo para tratar de cada pessoa individualmente. Jó capítulo 4.
Fala para o teu irmão assim: dou o seu tempo. Dou o seu tempo. Dou o seu tempo. Capítulo 4, versículo 3. Eis que ensinaste a muitos e tem fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam e o joelho dos desfalecentes tens fortalecido. Olha o que Jó fazia. É uma declaração de um amigo dele. Olha o que Jó fazia. Ele doava o tempo dele. E você sabe, querido, que cuidar de doente não é fácil. Imagina o doente na fé, cheio de complexos dentro dele, cheio de crises dentro dele, cheio de dores do passado. Se você cuida de alguém que é paralítico, não é fácil. Imagina uma pessoa que você vai falar de Deus e ela questiona Deus porque ela não entende. Mas Jó doava o seu tempo a ponto que toda a sua família e todos os seus amigos sabiam disso. Sabia que ele era um homem usado na palavra. Ele era um homem que tinha a palavra de Deus. Ele era um homem que tinha os benefícios de Deus na sua vida para ajudar as pessoas. Jó, ele tratava dos doentes. Jó era conhecido um homem que tratava daqueles que manquejavam. Isso quer dizer, pessoas que têm dificuldade de caminhar na presença de Deus. Pessoas que têm dificuldade de se colocar de pé. Presta bem atenção no texto. Presta bem atenção no texto. Eu quero ler com você. Eu quero levar você nesse conhecimento da palavra de Deus. Porque nós não sabemos lidar com problemas dentro da nossa casa. Não estamos sabendo lidar com problemas familiares, de parentes, de primos, de tios. Não estamos sabendo lidar com os problemas das pessoas, porque nos falta revelação. Não podemos ajudar ninguém com sentimento humano. Não se ajuda ninguém com sentimento humano. Não se ajuda ninguém porque eu estou coitadinho daquela pessoa. Não! Você só pode ajudar alguém pela fé. Você só pode ajudar alguém pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Diz o texto: eis que ensinaste a muito. Ele passava o tempo dele ensinando as pessoas o caminho que as pessoas deveriam andar, o caminho de Deus. Você ensinou a muita gente, Jó. Você ensinou a palavra de Deus para muitas pessoas. Olha a declaração desse amigo: e tem fortalecido as mãos fracas. Mãos fracas representa pessoas que têm dificuldade de adorar a Deus, pessoas que têm dificuldade de expressar o seu sentimento pelo Senhor, o seu amor pelo Senhor. Aleluia! Mas ele, Jó, ele ensinava muito e fortalecia as mãos fracas. Isso quer dizer, ele levantava as pessoas pela palavra de Deus. Você só pode levantar as pessoas pela palavra de Deus. Não use a sua palavra, elas não funcionam. Sua palavra não tem peso. Suas palavras não curam. Suas palavras não libertam. Não use as suas palavras. Não use o sentimento contra seu amigo, seu colega, seu parente. Tudo que você possa fazer é pelo Espírito Santo, pela palavra da fé. Ensinaste muito. E as mãos fracas, pessoas têm dificuldade de adoração. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam. As tuas palavras firmaram aqueles que tropeçavam. Quantos familiares teus estão tropeçando? Por que tropeça, pastor?
Alguém só tropeça porque está andando na escuridão. Por isso eles tropeçam. Eles tropeçam porque estão andando na escuridão. Porque os joelhos trementes? Porque não consegue ficar de pé diante de Deus. Tem dificuldade de se afirmar na presença de Deus. Há muitos que estão com dificuldade de se afirmar na presença de Deus. Então vemos pessoas que tropeçam porque andam na escuridão, não sabem para onde está indo. Tem pessoas que não conseguem se afirmar, se colocar de pé. E se colocar de pé não se é colocar de pé como você está. Se colocar de pé se representa espiritualmente, se apresentar diante de Deus espiritualmente de pé, em adoração, em louvor a Deus. Mas Jó entendia o que nós precisamos entender. O Espírito Santo está dizendo: esta é a única forma, a forma correta de tratar dos doentes. A palavra, ensinando a palavra, porque a minha palavra vai fortalecer os pés do fraco na fé do Evangelho da Paz. A minha palavra vai fortalecer o espaço da fé. A minha palavra vai fortalecer os joelhos que têm dificuldade, porque os joelhos doentes espiritualmente representa isso, pessoas que não se colocam de pé, não têm condições de se colocar de pé, porque existem causas ocultas naqueles joelhos. Por essa razão você precisa fazer seu propósito com Deus. Irmãos, você tem uma chamada linda, mas enquanto você não tomar uma decisão, os anos vão se passar e você vai continuar na mesma posição. Deus quer te enviar em lugares aonde ninguém quer ir. Deus quer te enviar em lugares aonde tem pessoas dizendo: socorre-me, Senhor, envia alguém para me ajudar. Alguém que está perto da sua casa. Aquela pessoa que passa na rua por você e parece que está bem, mas aquela pessoa não dorme. Aquela pessoa que passa por você sempre parece que está tudo bem, mas aquela pessoa está pensando em se matar e Deus não pode falar com você. Sabe por quê? Porque se Deus falar que aquela pessoa quer se matar, se Deus falar que aquela pessoa está tomando remédio de depressão, aquela pessoa está doente, pensando em se destruir ela mesma com remédio, se Deus falar com você, sabe o que você vai dizer? Ah, Senhor, envia outro. É muito problema, Senhor. Orar por essa pessoa, Senhor. Por isso Deus foi me ensinando. Para de fazer orações religiosas. Trata da causa. Davi tratou da causa, o alimento físico. Jó tratou da causa do povo, palavra. Levantou as mãos que estavam fracas, começaram novamente a louvar a Deus. Pessoas que não ficavam de pé, espiritualmente não se afirmavam de forma alguma, porque havia causa no joelho espiritual. Havia problema no joelho espiritual. Então como que você vai conseguir tratar?
das feridas das pessoas. Como? Ó Espírito Santo, que a sua palavra, meu Pai, fale o coração dessa igreja. Tem familiares aqui que os seus joelhos estão doentes, suas mãos estão fracas, vazias, suas mãos estão neutralizadas pelo mal, estão enfermos, espiritualmente estão enfermos. Ah, meu Pai, mas dentro daquela pessoa há um desejo, dentro daquela pessoa há uma vontade, ainda que seja pequena, mas há uma vontade. Eu preciso de Deus, eu quero Deus, eu preciso buscar a Deus, eu preciso do amor de Deus, eu preciso sair do problema que eu estou, eu preciso sair dessa situação que eu estou vivendo, mas eu não consigo, estou amarrado, estou trancado, estou algemado, eu sinto algo me sufocando, eu sinto algo quebrando as minhas pernas, eu sinto algo fazendo tropeçar, eu não consigo fazer a vontade do Senhor, mas Senhor me ajuda. E Deus está dizendo: eu tenho os meus filhos para te ajudar, mas os meus filhos estão dormindo na fé. Aqueles que é para ajudar estão fracos na fé. Aqueles que é para ajudar não querem se consagrar, não querem jejuar, não querem passar tempo em oração para que eu possa enviar. Meu irmão, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, começa a cuidar das almas de Deus, porque Deus vai cuidar das suas almas. Começa a tirar os seus olhos de dentro da sua casa. Tira os seus olhos. Para de ficar olhando para dentro da sua casa e começa a olhar para a casa das pessoas. Começa a ajudar as pessoas. Começa a doar o seu tempo para as pessoas, porque Deus levantará profeta para ser usado para a sua família. Se a sua família não te ouve, se os teus familiares não te ouvem, não quer te ouvir, não te vê como profeta, não te vê como um homem ungido, então olhe para as almas que estão lá fora. Comece a evangelizar, comece a pregar, comece a ensinar. Por quê? Porque alguém vai ser levantado por Deus para tratar da sua família. Alguém vai ser boca de Deus para pregar para o seu filho, para a sua filha. Alguém vai ser boca de Deus para pregar para a tua esposa, para o teu marido. Mas você se coloca de pé, aleluia, e ajuda as pessoas ensinando a palavra de Deus. Estamos muito focados. Porque meu filho está assim, porque minha filha está assim, minha esposa está assim, meu marido está assim, meu pai está assim, minha mãe está assim. Estamos muito focados nos problemas familiares. E Deus está dizendo: se prepara em jejum e oração, se consagra, porque eu vou te enviar em outros lugares para você pregar a minha palavra. E dos teus, os teus que você está tão preocupado, eu vou enviar profeta para pregar para eles. É assim, meu irmão, suportando, doando o seu tempo. Você precisa doar o seu tempo. Você precisa às vezes deixar de fazer o que você mais gosta no sábado ou no domingo, e se colocar, pegar sua Bíblia e poder ensinar as pessoas. Meu irmão, em nome de Jesus Cristo, eu tive essa experiência hoje. E eu tenho certeza que eu ajudei muito aquela família através do Espírito Santo. Eu tenho certeza que eu estou dizendo para você. A certeza absoluta que Deus me usou numa grande e poderosa obra. Numa grande e poderosa obra. Sabe por quê? Eu não fui no lar para conversar, para bater papo. Eu fui decidido a mudar o ambiente daquele lugar. Eu fui decidido. Sabe por quê? Porque Deus falou comigo: até
terra que você colocar os seus pés, te darei o domínio. A terra que você colocar os seus pés, Deus falou comigo, a terra que você colocar os seus pés, darei você o domínio daquela situação. E quando eu entrei no lar, eu tinha o domínio da situação. Quem estava no controle era eu. Quem estava no comando era eu. Por quê, pastor? Porque eu assumi, sou o embaixador. Eu estou dentro dessa casa e quem é o embaixador sou eu. Eu sou embaixador de Cristo. Estou dentro dessa casa com a autoridade de Cristo. Estou dentro dessa casa para fazer o que Deus mandou fazer. Quem tem o domínio sou eu. Eu tenho autoridade dentro dessa casa. E aquilo que eu ligar aqui vai ser ligado lá. E aquilo que eu desligar aqui vai ser desligado lá. Esse entendimento. Com esse entendimento, eu fiz a obra de Deus. Aonde você colocar a planta dos seus pés, ali te darei. Os seus inimigos sabem que eu te dei essa terra. Os inimigos sabem que eu coloquei essas almas nas suas mãos. Está entendendo, irmãos? O diabo sabia que quando eu entrasse naquela casa, todas aquelas almas estavam nas minhas mãos. Quem tinha o domínio daquelas almas era eu. Ali, executei a sentença escrita contra o diabo e disse para o diabo sair, e ele saiu. Eu disse para o diabo sair e ele saiu, porque eu fui executar a sentença escrita. Eu tenho comando, eu tenho a ordem. Tudo que você ligar é ligado lá. Então eu pensei, se eu desligar se eu desligar essa pessoa do mal, vai ser desligado no mundo espiritual. Se eu ligar essa pessoa em Deus, vai ser ligado no mundo espiritual. Compreendeu isso, irmãos? Compreendeu? Como que você entra e domina a situação? Pela palavra. Toma autoridade. Toma autoridade. É pela palavra que entramos e dominamos a situação. Talvez a família não sabe, mas o diabo sabe. Os demônios sabem. A opressão sabe que aquele que está em mim é maior do que está neles. O diabo sabe que aquele que está em mim tem o domínio. Aquele que está em mim, ele é maior. Aquele que está em mim me toma como autoridade. E o diabo sabe disso. O diabo sabe que eu fui decidido, eu fui saquear os despojos. Então a diferença é essa. Porque se eu não tratar da raiz, as pessoas vão continuar enfermas na fé. Aquela alma pertence a Deus. Aquela vida pertence a Deus. Só que aquela pessoa está completamente dominado. Os seus sentimentos, suas crises interiores estão dominados por coisa do passado. Mas lá dentro existe uma faísca de luz dizendo: eu quero Deus, eu quero ser como você, mas eu não consigo. Então doa seu tempo. Doa o seu tempo. Sábado, domingo, doa o seu tempo. Se você puder, de manhã, doa o seu tempo. Senta com o fraco. Se ele te obrigar a andar
2 milhas, 1 milha, vai com ele 2. Vai com ele 2. Toma o seu tempo. Não tenha pressa em levantar. Não tenha pressa. Tem hora marcada. Não, tem que ir embora. Não, tem que fazer isso. Tem que fazer comida. Não, tem que fazer isso. Não, toma o seu tempo. Toma o seu tempo, porque você vai ver o que o apóstolo Paulo viu. Ele suportou. Suportou o quê? Palavras contrárias. Palavras que era contrária à vontade de Deus, mas ele suportou. Ele ouviu aquilo ali. Ele suportou. Mas ele sabia, se eu mudar a mente dele pelo Espírito Santo, ele vai se levantar. A mente dele está confusa, mas se ele deixar, eu vou mudar a mente dele, porque eu tenho domínio. Aplaude o Senhor Jesus.